Lula convoca uma reunião com líderes do governo no Congresso para segunda-feira. É o segundo encontro da equipe com o presidente. O primeiro ocorreu após as derrotas do governo no Congresso e agora serão rotina, como traz e explica o repórter André Anelli. O presidente Lula se reuniu na última quarta-feira com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e com os 3 líderes do governo, do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, da Câmara, José Guimarães, e do Senado, Jacques Wagner. Nessa reunião, Lula teria admitido que o governo não tem base de apoio suficiente para conseguir vitórias em pautas consideradas de costume, como é o caso da saidinha dos presos, defendida pelo presidente, mas que foi revertida facilmente pelo Congresso Nacional. Os principais partidos que integram a base aliada votaram pela derrubada do veto que dava o direito aos presos. Nem o próprio PT apoiou totalmente essa pauta. O senador Fabiano Contarato foi o único parlamentar do Partido dos Trabalhadores que votou contra a medida por não considerar razoável o direito da saidinha e por avaliar que o benefício passa a sensação de impunidade às famílias das vítimas. Na reunião desta quarta-feira com o ministro Padilha e com os líderes do governo, o presidente Lula admitiu a derrota na pauta, mas o senador Randolfo Rodrigues afirmou que o governo vai passar a fazer reuniões periódicas para melhorar a articulação no Congresso. Fizemos esse balanço, deliberamos, inclusive, uma dinâmica de encontros que vamos passar a ter semanalmente, o núcleo político do governo, o ministro Padilha, além de mim, os líderes Wagner e o líder José Guimarães, conversando com o presidente quais ministros forem necessários serem chamados. Nós só fizemos o ajuste em relação a essa dinâmica. Randolfo Rodrigues também tem descartado a possibilidade de o governo judicializar a pauta da saidinha. Na avaliação do senador, o presidente Lula entende que o resultado precisa ser respeitado, já que havia sido votado antes no Congresso e teve o veto derrubado depois pelos próprios parlamentares. Mesmo assim, alguns líderes defendem que Lula faça cobranças aos ministros cujos partidos não votaram com o governo. Nesse pacote estariam pelo menos o MDB, o União Brasil, PSD e o Republicanos. Esse último partido, inclusive, já havia anunciado que poderia divergir do governo em pautas de costume. Esse anúncio foi feito na entrada do ministro Silvio Costa Filho na pasta de Portos e Aeroportos. O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães, defendeu abertamente essa semana uma reforma ministerial, mas essas mudanças ainda não estão no radar do presidente Lula, pelo menos por enquanto. A avaliação é que as pautas econômicas seguem sendo apoiadas pelos congressistas com a ajuda justamente dos partidos da base aliada. De Brasília, André Anelli. Ô Diego, esse é o dilema do governo. Nessa semana a gente acompanhou a sessão dos vetos e toda vez que há uma derrota do governo, vem uma espécie de bombeiro para tentar apagar o incêndio, mas de qualquer forma nada muda. De que maneira o governo pode reverter essa situação, se é que vai conseguir reverter? Olha só, Thiago, parafraseando o próprio presidente, acho que nunca antes na história desse país um presidente teve tanta dificuldade com governabilidade, mesmo fazendo tantas concessões. São mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, uma divisão generosa dos ministérios. Além disso, cargos de segundo e terceiro escalão, que são aqueles que muitas vezes não são noticiados, também foram fatiados entre parlamentares desses partidos aliados, e mesmo assim o governo federal segue tendo uma imensa dificuldade em construir uma base sólida e fiel junto ao Congresso Nacional. Essa tomada de posição pessoal do Lula, de reunir-se pessoalmente com os líderes semanalmente, mostra que essa crise chegou no ápice, não há mais o que fazer. E eu acho que quem sai muito prejudicado dessa história é o ministro Alexandre Padilha, da pasta de Relações Institucionais. O Lula entrando pessoalmente para dialogar com os parlamentares, muito embora seja uma atividade saudável, inclusive o Lula é muito reconhecido como um grande articulador político, porque tinha isso como uma conduta recorrente nos seus 2 primeiros mandatos, volta agora a ter que fazer uso dessa estratégia, praticamente passando um atestado de que o ministro Alexandre Padilha falhou nessa missão de criar um bom canal de relacionamento entre a Câmara dos Deputados, o Senado e o governo federal.
Vamos ver agora se, com a entrada pessoal do Lula nesse tipo de negociação, essa base se constitui de uma forma um pouco mais sólida para que o governo não tenha tantas dificuldades em aprovar as pautas de seu interesse, em manter os vetos do presidente. Se não der certo a presença pessoal do Lula, certamente nós temos aí num horizonte próximo uma grande reforma ministerial. E essa questão da reforma ministerial, Diego, claro que tudo é muita especulação, né? Saber o que ele mudaria, o que não mudaria. A gente sabe que o segundo semestre temos a eleição, isso mexe com as articulações também, por mais que seja uma eleição municipal, mas o Congresso mexe muito, tem muita interferência no próprio Congresso. Muitos parlamentares deixam os cargos ou se licenciam para serem prefeitos, para tentar as prefeituras, mas é saber em quais peças que o governo mexeria, né, nessa reforma ministerial. Sem dúvida, Tiago, até porque o Partido dos Trabalhadores tem chapas nos municípios, e aí desde municípios pequenos até grandes capitais, com esses partidos que compõem a base onde estão lotados os ministros, né? Os partidos os ministros que são filiados a esses partidos com os quais o PT mantém as suas chapas nos municípios, né? Muitas negociações estão envolvidas a respeito dessas posições. Então, certamente as eleições municipais são um fator a ser considerado numa eventual reforma ministerial, principalmente considerando as chapas do Partido dos Trabalhadores nas grandes capitais.